Ao longo da última década foi enorme o número de brasileiros que se mudaram para Portugal. Muito por conta da cultura, é verdade que é semelhante à brasileira, a mesma língua e tal, mas muito também por conta dos benefícios fiscais que aquele país possuía nas últimas décadas. Mais precisamente eu me refiro ao RNH, Sistema do Residente Não Habitual, segundo o qual você tinha 10 anos de moradia em Portugal garantidos sem precisar pagar impostos sobre a sua fonte de renda estrangeira, sobre o dinheiro que você viesse a ganhar fora de Portugal. Um belo de um atrativo para você se mudar para lá, não é mesmo? Porém, há alguns meses atrás, o governo de Portugal anunciou o fim do RNH. Então, se você for agora em 2024, por exemplo, esse programa, infelizmente, já não existe mais. Só que, ainda assim, é grande o interesse de brasileiros de irem embora do país, do Brasil, em busca de um lugar com maior qualidade de vida, com maior segurança pública, melhor educação para os filhos e mesmo uma oportunidade de conviver com uma cultura diferente. E aí a Europa acaba sendo um destino desejado, porque é um lugar com muita riqueza cultural, com muita diversidade e também com muita qualidade de vida. Aliás, eu, Guilherme, particularmente, sou apaixonado pela Europa. Não à toa, sempre que posso, estou por lá. Agora, é verdade também que, sob o ponto de vista fiscal, a Europa é bem complicada. Então, fica difícil. Você vai morar na França, um lugar belíssimo, muito interessante de ser vivido. Mas aí, para pagar tanto imposto, aí já não faço questão, não. Aí tem lá suas pérolas, países interessantes na Europa, no quais você consegue morar com menor tributação. E talvez um melhor exemplo de uma dessas pérolas, depois de Portugal, seja ou era o Reino Unido, com o sistema do residente não domiciliado. Aliás, depois que Portugal fechou as portas do RNH, o Reino Unido chamou demais a atenção. Foram vários os clientes aqui da capital global que começaram a olhar com mais carinho para lá. Só que agora foi a vez do Reino Unido anunciar mudanças massivas na tributação de lá, nesse regime do residente não domiciliado. E é sobre isso que nós vamos conversar com você no vídeo de hoje. Eu vou compartilhar aí na tela, o texto está traduzido pelo Google Tradutor, então não está perfeito, mas é justamente o documento divulgado agora, no dia 6 de março de 2024, no site pelo governo do Reino Unido, no qual eles mudam essa tributação. Então, olha aí comigo na tela. Eles colocaram que o governo do Reino Unido pretende que o país tenha um sistema fiscal justo e internacionalmente competitivo, centrado na atração de indivíduos talentosos e de investimentos que contribuam para o crescimento da economia. Até aí tá perfeito. Então, parece que eles vão anunciar uma redução de impostos, não é verdade? O governo também tem defendido consistentemente que aqueles com ombros mais largos deveriam contribuir um pouco mais. Opa, aí já começou a piorar. O conceito de domicílio está ultrapassado e incentiva os indivíduos a manterem rendimentos e ganhos no exterior. O governo está, portanto, a modernizar o sistema fiscal, acabando com as regras atuais para indivíduos não domiciliados no Reino Unido ou não domiciliados, não domésticos, a partir de abril de 2025. Bom, aqui por conta da tradução do Google Tradutor, talvez tenha dificultado um pouco a compreensão, mas o que eles estão anunciando é o fim do programa do residente não domiciliado, que é uma forma de tributação muito interessante que se tinha por lá. O Reino Unido é um dos poucos países no mundo que diferenciava o conceito de residente e o conceito de domiciliado, razão pela qual, em muitos casos, era possível você morar lá, ser residente, mas não ser domiciliado. Então você conseguia morar lá sem pagar tributos sobre a sua fonte de renda estrangeira se você não levasse esse dinheiro para dentro do Reino Unido. Esse era um regime específico para os recém-chegados no Reino Unido. Então você conseguia ficar nele por 7 anos. Aí depois disso,
Se você quisesse manter o regime do residente não domiciliado, teria de pagar um imposto de 30 mil libras anual, e aí depois de 12 anos de residência, 60 mil libras de impostos anuais. Aí após 15 anos, aí já não podia mais conter com esse regime. Mas assim, era um regime interessantíssimo, porque você poderia morar no Reino Unido sem ter que pagar imposto sobre o dinheiro que você ganha numa empresa americana, o dinheiro que você ganha investindo em fundos de investimento em Luxemburgo, ou mesmo o dinheiro que você ganha investindo no Brasil. Mas aí, nesse caso, talvez ainda precisasse pagar no Brasil. De qualquer maneira, era algo muito semelhante ao regime do residente não habitual em Portugal, segundo o qual você não precisaria pagar imposto sobre a sua fonte de renda local. No Reino Unido, era assim também, desde que você não levasse o dinheiro para lá. Só que aí eles viram um problema aqui. Eles falaram, poxa, isso incentiva que pessoas venham para cá, beleza, tá vindo pessoas qualificadas, estamos atraindo capital humano. Por outro lado, isso não reverte em aumentar o número de recursos na economia. Na verdade, cria um incentivo, que segundo eles seria até um incentivo perverso, porque a pessoa vem, mas não traz dinheiro. No final, ela tem um incentivo para não trazer. Então vamos mudar isso. E aí que eles anunciaram o fim do regime do residente não domiciliado. Mas vai ficar sem nada? Não. Eles anunciaram um novo regime também. Vem comigo aqui no texto. Mudanças no regime non-dom. Para os recém-chegados que tenham um período de 10 anos consecutivos de não residência no Reino Unido, haverá redução fiscal total para um período de 4 anos de sua residência fiscal. Subsequente no Reino Unido, na FIG, que são os rendimentos e ganhos estrangeiros, resultante durante esse período de 4 anos, período do qual este dinheiro poderá ser trazido para o Reino Unido sem a cobrança de imposto adicional. Os residentes fiscais existentes que tenham sido residentes fiscais há menos de 4 anos e sejam elegíveis para o regime também serão beneficiários deste benefício até o final do 4º ano da sua residência fiscal. O que eles querem dizer aqui, então, não vai mais ter essa diferença entre o que é residente e o que é domiciliado. Vamos fazer como a maior parte dos mundos, é só residência fiscal. Ou você tem, ou você não tem. Mas para também não deixar menos atrativo, a gente vai dar um bônus, então para os recém-chegados, nos primeiros 4 anos que você estiver morando aqui, você não precisará pagar impostos sobre a sua fonte de renda estrangeira, tal qual era no RNH, na Beckham Law, lá na Espanha. Eles vão fazer alguma coisa semelhante, só que agora é só 4 anos, o que é pior em termos de prazo, porém é melhor porque você pode levar esse dinheiro para o Reino Unido. Então, de um lado, essa mudança ela piorou, de outro lado ela melhorou, então vai depender muito do seu perfil. Em todo caso, ela é uma alternativa interessante para você migrar para a Europa e conseguir gozar de um sistema com uma menor tributação, mesmo naquele continente que cada vez mais tem se destacado por se tornar um verdadeiro inferno fiscal. O Reino Unido é também um país muito atrativo em termos de empregabilidade. Muitas pessoas vão lá para ganhar um dinheiro, moeda alta, trabalhar em bicos e fazer um pé de meia para voltar para o Brasil. Em tese, se você faz isso durante o período que você está lá, se você não estiver no regime de benefício fiscal, você precisaria pagar impostos no Reino Unido sobre a sua fonte de renda estrangeira. Agora, se você tiver durante 4 anos nesse benefício, aí você consegue não precisar pagar 1 centavo de imposto sobre o que você ganha da fronteira do Reino Unido para fora. É o sistema de fonte de renda territorial. E aí o único pré-requisito que eles colocaram é que não tenha sido um residente fiscal no país nos 10 anos anteriores. Mesmo você que tem um passaporte do Reino Unido, vamos supor, é um inglês, mas já está fora do país há 10 anos, olha, se você resolver ir morar lá, você vai ter o benefício também. Aí ele segue o texto falando um pouco sobre como que vai funcionar a transição do sistema antigo para o novo sistema, fala de uma redução temporária de 50% do rendimento pessoal estrangeiro para quem está aí no período de transição, coloca ali abril de 2019, abril de 2025 como datas importantes nesse mecanismo de transição. Enfim, alguns detalhes, eu convido você que está nessa situação a se aprofundar um pouco mais, ou mesmo entrar em contato conosco, afinal nós podemos lhe auxiliar em tudo isso aí. A ideia aqui hoje é só mostrar
essa novidade. De um lado, realmente, o sistema do residente não domiciliado ele era defasado e fez bastante sentido eles modernizarem. E sim, que bom que eles mantiveram alguns benefícios fiscais. De outro lado, é uma pena que o prazo foi só de 4 anos. Poderia ter sido 10, que nem em Portugal. Ou melhor, poderia ter sido para sempre, que nem, sei lá, no Paraguai, por exemplo, nesses países de regime de fonte de renda territorial. Mas assim, é o que nós temos para a Europa. E você, o que achou disso? Comenta aí pra gente, porque no vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.